Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei como é, que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lucas Silva dos Santos. Esse é o nosso canal onde a gente vai aprender um pouco, né, sobre aquilo, o que é fato e o que é fake, dentro assim do âmbito do sistema sensorial, em fisiologia humana. Bom, antes de começar, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês acham, né? Vocês têm alguma ideia? Vocês já pararam para pensar que o nosso olfato ele pode estar diretamente ligado à nossa memória? Guarda isso aí na cabeça de vocês, que lá no final do vídeo vocês vão descobrir. Já pensam, isso é fato ou é fake? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Sobre o que é fake, as fake news, né? Estão bem aí espalhadas. Bom, sobre isso que eu acabei de perguntar para vocês, pode parecer curioso, mas acredite que tem muito a ver com a forma como o nosso cérebro ele vai processar os nossos sentidos. Hoje a gente vai explorar algumas coisas sobre os sistemas sensoriais e também separar o que é realmente fato do que é um fake, ou seja, o que é cientificamente comprovado, né? E o que é apenas um mito. Bom, fato ou fake, é... o conceito que eu posso dar para vocês é uma maneira divertida e interessante também de testar o nosso conhecimento. E claro, né, aprender mais sobre também como os nossos sentidos eles funcionam, como a visão, o olfato, né, o tato e entre outros sentidos. Bom, vamos entender a fisiologia por cada um desses sentidos e ver também como que o nosso cérebro ele processa essas informações para nos ajudar a perceber tipo o mundo ao nosso redor. Por exemplo, tipo quando a gente fala sobre o olfato e memória, você pode ter ouvido em algum momento que o cheiro de uma comida ou um perfume, né, ele pode te transportar para um momento do passado, tipo um cheiro não te lembra uma pessoa? Tenho certeza que você vai lembrar daquele seu crushzinho, daquela sua paixonite de ensino médio, né? E enfim. Bom, até mesmo até uma lembrança ali de infância. Tem gente que, tipo, o paladar, tipo, eu trabalho num restaurante hoje em dia. E uma vez eu fui servir um macarrão e a pessoa disse que ao comer o macarrão ela começou a chorar e começou a lembrar, tipo, da mãe dela, que tinha aquele mesmo sentimento, sabe? Na comida. Mas será que isso é um fato comprovado pela ciência? Ou é apenas ali uma crença popular? Ou é apenas uma fake news? A gente vai descobrir, né, ao longo dessa conversa. Então, eu espero que vocês fiquem ligados e vamos brincar de fato ou fake e explorar também esses mistérios que são fascinantes do nosso sistema sensorial. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é verdade que a gente tem cinco sentidos? O olfato, a audição, visão, paladar e o tato? É verdade? Ou temos mais? Vou dar 5 segundos para vocês pensar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, fato ou fake? Comenta aqui embaixo para me ver. Pausa o vídeo e comenta, hein? É fake, gente. Fake. Tem uma neurologista que ela fala que a gente pode ter mais ou menos até 20 sentidos diferentes. Eu trouxe aqui para vocês dois sentidos a mais, a não ser esses que eu já falei, né? Que é o sentido vestibular. Esse sentido vestibular ele é crucial para a manutenção do equilíbrio e da nossa postura também. Ele está localizado ali no sistema vestibular, que faz parte do ouvido interno e também detecta os movimentos da nossa cabeça, como a rotação e a aceleração. Quando movemos a cabeça, tipo, os fluidos dentro do nosso ouvido interno, eles vão se mover, ativam as células ciliadas em estrutura chamada de cóclea e também os canais semicirculares. Essas células ciliadas elas vão se converter o movimento do fluido em sinais elétricos que são enviados ali para o cérebro. Bom, como eu falei para vocês, né? Tem outra pesquisadora também que ela defende que a gente tem 12 sentidos e não apenas 5. Mas tem uma que ela é neuro. Ela é lá de Stanford.
ela fala isso, que a gente tem ali a mais de 20 sentidos. Eu achei bem legal, tem muitos artigos também que falam isso. E é comprovado cientificamente. Bom, fisiologicamente, né, o nosso sistema vestibular ali, o do equilíbrio, ele é composto por duas partes principais, que são os canais semicirculares e o óvulo vestibular, que é o trículo e o sáculo. Bom, os canais semicirculares, eles detectam movimentos de rotação na cabeça, como, tipo, girar a cabeça para os lados. O óvulo vestibular, ele detecta movimentos lineares, como, tipo, os movimentos para frente, para cima, para trás, e entre outros. O nervo vestibular, ele vai transmitir essas informações para as áreas específicas do nosso cérebro, como, tipo, o cerebelo, que ajuda também a manter ali o equilíbrio e a coordenação motora. Tem um outro sentido também, que esse sentido aqui, muita gente fala dele, é o sexto sentido. Será mesmo que as pessoas elas sempre falam que as mulheres têm aquele sexto sentido, né? Em questão tipo de traição. Acho que vocês já escutaram falar sobre isso. Que é também chamado de sentido próprio perceptivo. Bom, a gente não está falando de uma intuição, primeiramente. A gente não está falando de uma intuição, mas sim de propriocepção. É cientificamente comprovado. Vocês lembram, né? Isso aqui é um fato, não é fake. Ó, oh, isso aqui é um fake, gente. Não é fato, que a gente tem só 5 sentidos, né? Vamos lá. Então, esse sentido, ele vai ser responsável por nos informar sobre a posição e também o movimento do nosso corpo, mesmo sem a necessidade da visão. Tipo, isso é possível graças aos receptores sensoriais, que são localizados ali nos nossos músculos, articulações e também os tendões, chamado de proprioceptores. Esses receptores, eles vão captar estímulos mecânicos como a extensão ou também a compreensão dos músculos e articulações e enviam sinais ao cérebro. O cérebro, ele, por sua vez, ele interpreta as informações permitindo que saibamos onde estão as partes do nosso corpo em relação uma às outras. Tipo, por exemplo, fecha seus olhos e levanta um braço. Você ainda consegue saber em que posição que ele está sem precisar ver ele. Isso é o trabalho do nosso sistema proprioceptivo. Ele nos permite realizar atividades cotidianas com coordenação, como caminhar, pegar um objeto ou fazer também exercícios. Fisiologicamente falando, tem um carinha que ele distinguiu essas sensações internas e externas de um indivíduo. E ele vai classificar esses receptores capazes de traduzir um dos estímulos sensoriais externos, que são denominados receptores exterceptivos, que são os receptores mecânicos de temperatura, etc. E também receptores de estímulos internos e receptores viscerais, que são os interoreceptores. Um exemplo, os receptores mecânicos que observam ali a distensão da nossa bexiga. E receptores também de estímulos internos do posicionamento do corpo, os proprioceptores localizados nos músculos, tendões e articulações, que informam ao nosso cérebro o posicionamento do corpo no espaço. Assim, gente, essa propriocepção, né, ela pode ser comumente definida como a percepção de uma articulação, músculo e tendão, graças também aos receptores localizados nesses tecidos, que contribuem ali para uma percepção de indivíduo. O fuso muscular, que o receptor proprioceptivo localizado dos músculos, ele é responsável se eu não me engano, pelo reflexo de estiramento e também ele contribui para a percepção consciente do posicionamento do membro no espaço. Então, fisiologicamente, né, é comprovado, então é fake, gente. Não temos apenas 5 sentidos. Fomos enganados a vida toda, né? Não é que fomos enganados, é que, tipo, antes, né? Eu lembro que no meu ensino médio a gente aprendeu somente isso, somente esses 5, que eram ali, entre aspas, né? Os que importavam, os que importam, né? Também. E hoje a ciência ela nos permite descobrir várias outras coisas. Bom, dando continuidade, uma segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês é sobre a língua humana. Ela tem zonas específicas para cada sabor, como doce,
salgado, amargo e azedo? Será, gente? Vocês já escutaram falar sobre o famoso mapa da língua, esse aqui que está na imagem, onde cada parte ali a gente consegue sentir um sabor? Bom, como o doce, né? Na ponta, o amargo lá no fundo. No entanto, gente, essa ideia ela foi desmentida. Ela é fake. Ela foi desmentida pela ciência. Pesquisas modernas elas mostram que todas as partes da língua ela possui papilas gustativas que são capazes de detectar os 5 gostos básicos, como doce, salgado, azedo, amarga e o umami também. Será mesmo, gente? Vamos comprovar? Trouxe aqui, ó, meu vasinho de sal. Gente, é salgado. E eu não coloquei só na pontinha, não. Ah, é sal. É salgado. Bom, esse mito ele surgiu a partir de uma interpretação errada de um estudo no início do século XX ali, que foi amplamente divulgado e reforçado pelos livros didáticos ao longo dos anos, né? Bom, no entanto, descobertas mais recentes elas vão nos falar, né, e são baseadas em análises detalhadas das papilas gustativas e dos receptores químicos também do paladar. Elas provaram que a percepção do gosto ela não está limitada às zonas específicas da língua. Além disso, a forma também como sentimos o sabor, ela não depende apenas da língua, mas também do olfato, da textura dos alimentos e até mesmo da temperatura, muitas vezes. Um exemplo, nosso olfato, ele é responsável até por 80% das experiências gustativas, o que explica que a comida ela parece perder o sabor quando estão ali resfriadas, né? Outro fator importante também é a influência genética, que faz com que algumas pessoas elas percebam certos sabores com mais ali intensidade. Bom, é... então, cientificamente, é fake, gente. É fake. Vocês viram, né? Eu consegui sentir o sal em todas as partes da minha língua. Aqui eu tenho, né, um mapazinho mostrando o mapa antigo da língua, né? A teoria antiga ali que a gente sentia os 5 gostos nesses mapas da língua e o que realmente funciona, como vocês já viram. Que eu tenho a anatomia da língua também. A gente consegue ver ali as papilas gustativas, né? Então, dando continuidade, outra pergunta. Quem ouve sons é o cérebro? E aí, gente? Fato ou fake? Comenta aqui embaixo, hein? É um fato, gente. É um fato. O processo de audição, ele ocorre no cérebro e não apenas nos ouvidos, como muitas pessoas pensam. Fisiologicamente, a percepção dos sons ela envolve várias etapas, desde a captação de ondas sonoras até a interpretação pelo sistema nervoso central. Tudo começa quando as ondas sonoras elas são captadas pelo pavilhão, vou colocar aqui a imagem, pelo pavilhão auricular, que é também conhecido como a orelha externa, né? E são direcionadas para o canal auditivo, chegando até a membrana tímpnica, popularmente chamada de tímpano. As vibrações provocadas pelo som, elas fazem o tímpano vibrar. Essas vibrações são então transmitidas para os ossículos do ouvido médio, materna, bigona e também o estribo. Queria que desse de colocar o pincelzinho aqui, gente, para me mostrar para vocês, mas vocês acompanham aqui pela imagem, ok? Bom, esses pequenos ossos, eles amplificam, né, o som e transmite ali para a cóclea, que é uma estrutura que é localizada no ouvido interno por meio de uma janela oval. Dentro dessa cóclea há um fluido que se move e conforme as vibrações sonoras, elas são recebidas. Esse movimento ele vai estimular células ciliadas que são presentes no órgão de corte, que são responsáveis ali por converter o estímulo mecânico em impulsos elétricos. Esses impulsos eles vão ser transportados pelo ouvido auditivo, também chamado de nervo coclear, que faz parte do 8º par crânico. Isso a gente viu também lá em anatomia, né? Acho que vocês devem lembrar. Portanto, gente, o som ele é essencial para captar e transmitir os estímulos sonoros, né? É no cérebro que a audição ela realmente acontece, pois é lá que processa e dá o sentido à informação sonora que recebemos. Legal, né, gente? Isso. Outra coisa, vamos lá.
O tato não apresenta receptores espalhados por todo o corpo, e sim apenas em algumas regiões específicas. Fato ou fake, gente? O que será? Fato ou fake? É fake, gente, é fake. O tato, ele é um dos cinco sentidos? Temos cinco sentidos? Não. Então, o tato, ele é um dos sentidos que está presente ali, né, em todos os vertebrados e também invertebrados, permitindo ali a percepção de diferentes estímulos do ambiente. Bom, fisiologicamente falando, ele ocorre por meio de receptores sensoriais que são distribuídos por toda a nossa pele e algumas mucosas também. Esses receptores, eles são especializados em captar estímulos como pressão, temperatura, a dor, a textura, e também envia essas informações ao sistema nervoso central para a interpretação. Outros tipos de receptores táteis que temos são os mecanorreceptores, os termorreceptores, os nociceptores também. Quando um estímulo ele é captado por esses receptores, que se transformam em impulsos nervosos, né, que viajam ali pelos neurônios sensoriais até a medula espinhal, e em seguida para o tálamo do cérebro, a informação então é processada pelo córtex, né, que é o somatosensorial, que é localizado ali no lobo parietal, onde ocorre também a interpretação da sensação percebida. Dessa forma, o nosso tato ele permite que os organismos eles percebam estímulos como dor, calor, a pressão, e não é responsável apenas pela percepção de cor ou sabor, né? Pois essas funções elas estão respectivamente, relacionados com a visão e também ao paladar. Portanto, a alternativa correta seria do calor e outros, e não cor ou sabor. Levando um pouco assim para o nosso curso, né, de ciências biológicas, os animais eles possuem diferentes sentidos sensoriais que permitem tipo ali a interação com o ambiente, também a detecção de estímulos essenciais para a sobrevivência. No entanto, nem todos os animais eles possuem cinco sentidos clássicos, vocês sabiam? Tipo os clássicos, né? Visão, audição, olfato, paladar e o tato. Da mesma maneira que os seres humanos. Além disso, algumas espécies elas são desenvolvidas sentidos especiais que vão além dos que convivem, adaptando ali aos seus habitats também as necessidades é, biológicas. A abelha, por exemplo, ela enxerga a luz ultravioleta, o que ajuda a localizar nas flores, né, com o néctar. Já os gatinhos, corujas, elas possuem uma visão altamente adaptada para enxergar no escuro, graças a uma estrutura que é chamada tapeto lacidum, se eu não me engano, que é o que reflete a luz dentro do olho e melhora ali a visão noturna. É... Bom, é isso, gente. Agora eu vou passar a, a vez para minha colega, né? A Lua. Ela vai se apresentar e vai dar continuidade ao vídeo. Se vocês não entenderem algumas coisas, podem comentar no vídeo que a gente vai estar respondendo os comentários. Olá, meu nome é Amanda Nascimento, eu curso bacharelado em Ciências Biológicas, juntamente com o Lucas, e vou dar continuidade ao vídeo. Gostaria de comentar que eu não vou estar olhando vocês diretamente, certo? Porque o slide está aqui na minha frente e eu espero que isso não incomode vocês. Bom, primeiro eu quero indagar se o nosso olfato está diretamente ligado à memória. Se você já se pegar em um momento onde sentir um cheiro e esse cheiro fez uma lembrança de alguém, de um lugar, vir à tona. Pausa o vídeo, comenta aqui embaixo antes de continuar, antes de saber a resposta, certo? Bom, para quem comentou que isso é um fato, está totalmente certo. O olfato ele está diretamente ligado à memória e isso acontece porque há uma conexão anatômica e funcional entre o sistema olfatório e o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico ele é responsável pelo processamento
de emoções e memórias. Exemplo que está na imagem que tem um indivíduo inalando uma rosa, certo? Quando a gente entra em contato com moléculas odoríferas, elas se ligam a receptores específicos do epitélio olfatório. O epitélio olfatório está aqui na imagem, ele está abaixo do osso e ele é localizado na cavidade nasal. O bulbo olfatório, que é esse de azul, ele recebe sinais elétricos desses receptores processando as informações iniciais sobre o odor da flor e transmite diretamente para o córtex olfatório e as estruturas do sistema límbico, sem passar pelo tálamo, como acontece com os outros sentidos. O córtex olfatório é uma das áreas mais primitivas do cérebro e inclui o córtex piriforme. Ele participa de percepção e discriminação dos cheiros. Essa proximidade com o sistema límbico explica por que os odores podem provocar lembranças e emoções tão intensas. Dentro do sistema límbico, a amígdala ela está diretamente ligada no processamento emocional das experiências olfativas, associando cheiros a sensações como medo, prazer ou nostalgia. O hipocampo, por sua vez, é essencial para a formação e a consolidação das memórias, permitindo que o odor específico nos transporte instantaneamente para um momento passado. Por isso que quando a gente sente um cheiro específico e tem uma lembrança à tona, vem uma lembrança à tona, a gente tem a sensação como se estivesse em transe, como se estivesse vivendo aquilo pela primeira vez, entre aspas, né? Bom, a relação entre o córtex olfatório e o sistema límbico torna o olfato um sentido único, capaz de ativar a memória de maneira tão intensa e involuntária. Alguns estudos mostram que a memória olfativa é mais duradoura e emocional carregada do que aqueles associados aos outros sentidos, devido a uma conexão direta e sem filtros. Por isso, o simples aroma pode despertar lembranças detalhadas e emoções profundas, demonstrando assim a influência poderosa do olfato da nossa experiência cognitiva e afetiva. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre visão. E, novamente, a indagação se é fato ou um fake, que a visão é o sentido mais confiável. Comenta aqui embaixo. Vou esperar vocês. Bom, para quem falou que é um fato, estava errado. Embora muitas pessoas elas acreditem que a visão seja o sentido mais confiável, na realidade ela pode nos enganar de diversas formas, influenciando até mesmo a percepção de outros sentidos, como o paladar e o tato. Fisiologicamente falando, isso acontece porque a visão tem um papel dominante na interpretação sensorial, sendo processada pelo córtex visual, localizado no lombo occipital, integrada às informações do córtex associativo. Essa integração ela permite que o cérebro crie uma percepção unificada da realidade, mas também pode gerar ilusões, como, por exemplo, a gente tem lembranças da infância e essas lembranças podem ser fragmentadas, tipo, você lembra de algo, mas não de toda a situação, de um momento da situação, e o cérebro ele vai meio que criando a memória com base no que você lembra de fato. Um exemplo disso, que está aqui na imagem, são as ilusões de ótica, em que padrões e cores nos fazem ver algo que não corresponde à realidade física. Além disso, a influência da visão na percepção do sabor e da textura dos alimentos já foi amplamente estudada.
Em experimentos, como vocês podem ver aqui na imagem, pessoas que bebem suco de maçã colorida artificialmente de vermelho frequentemente afirmam sentir o gosto de morango, demonstrando como a aparência pode alterar a interpretação gustativa, que é um dos sentidos. Da mesma forma, em um ambiente totalmente escuro, o paladar e o tato podem ser afetados pela falta de referências visuais, tornando mais difícil a distinguir os sabores sutis ou até mesmo perceber corretamente a textura.